o título. Por que o poder transformador do cristianismo primitivo? Esse livro eu procurei escrever voltado para o cristão tradicional, o católico, o crente, sincero, que julga ter encontrado o caminho para a sua salvação e aceitando o que é geralmente apontado pelas igrejas tradicionais, de que o caminho para a salvação é crer em Jesus. Ele, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz e remir nossos pecados, nós simplesmente precisamos crer nele como Filho de Deus, em seu nome, e não cometermos pecado, mas se cometermos, podemos nos confessar, irmos à missa e pronto, temos assegurado a nossa salvação. Coitado dos outros que não tiveram a aventura de nascer numa família ou num ambiente católico ou protestante, esses não encontrarão o reino do céu e, infelizmente, padecerão pela eternidade no inferno. Essa concepção nunca conseguiu descer por minha garganta. E é por isso que comecei essa pesquisa no cristianismo primitivo, e as minhas conclusões é de que Jesus, um grande mestre, todo compassivo e sábio, não poderia trazer uma boa nova, que é o significado da palavra evangelho, que seria meramente dizer: creia em mim. Parece até propaganda enganosa. Creia em mim que vocês terão seus pecados remidos e ganharão o reino do céu. Quando que um grande ser faz propaganda de si mesmo? Veja só o Senhor Buda, quando perguntado o que deveriam fazer para alcançar a libertação do sofrimento, que vocês pesquisem, estudem tudo aquilo que vocês ouvirem de um grande instrutor, lerem nas Sagradas Escrituras, questionem. Somente quando vocês tiverem estudado em sua mente, em seu coração, até a saciedade, e sentirem que isto é bom, que isto é verdadeiro, então aceitem-no. Inclusive com relação às minhas próprias palavras, aos meus próprios ensinamentos. Isso fez o Senhor Buda. Jesus não poderia ter feito diferente. Portanto, quando nós entramos num processo de voltar às fontes, nós descobrimos que a mensagem de Jesus provavelmente foi bem diferente daquela que nós recebemos nos dias de hoje, em que o literalismo da Bíblia nos é apresentado como a palavra, a única palavra e a última palavra que Deus, o Filho de Deus, tem para a nossa salvação. Nós sabemos que existe sempre um paralelo no que existe na natureza com o que existe em nós. A lei da correspondência, assim no alto como embaixo. Aquilo que está no exterior reflete o que está no interior. Consequentemente, o que nós vemos na natureza, por exemplo, com relação às águas de um rio,
as águas de um rio, quando passam pela cidade, depois de centenas, às vezes alguns milhares de quilômetros, certamente essas águas não são muito puras. Quando nós queremos água pura, nós temos que procurar a fonte, voltar ao princípio, à origem daquele rio. A mesma coisa nas nossas tradições espirituais. Quando nós queremos beber da fonte pura, nós temos que voltar às suas origens. É por isso que, com o cristianismo primitivo, nós temos que voltar ao que Jesus ensinava, o que os seus primeiros discípulos, o que as primeiras gerações daqueles que agora são chamados de cristãos, mas que naquela época não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados nos meios hebreus de ebionitas, que significava os pobres. E aí vocês veem, quando São Paulo fala, vamos promover uma coleta para levar para os nossos irmãos, os pobres da Palestina, ele não estava se referindo às pessoas indigentes, mas ele estava se referindo àquele grupo de seguidores de Jesus dentro da tradição judaica, que eram chamados de ebionitas, que significavam os pobres. Também os grupos de nazarenos, de essênios, e posteriormente, à medida em que a Boa Nova começava a ser propagada fora da Palestina, eles passaram a ser conhecidos como os seguidores do caminho ou o caminho. Seguidores do caminho por quê? Porque era um caminho que trazia essa transformação. Transformação é uma palavra-chave dentro do cristianismo primitivo. Por quê? Jesus não queria esta ideia de uma crença. Na verdade, Jesus se insurgiu inúmeras vezes com relação à atitude tradicional do judeu, que achava que para ser um homem justo bastava ele seguir a lei. E a lei judaica era bem abrangente. A lei judaica significa aquilo que era tido como sendo a lei mosaica. Moisés, que recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai, e aqueles 10 mandamentos, como que os peixes e pães de Jesus se multiplicaram e se tornaram 613 preceitos da lei judaica, que abrangia tudo que era necessário para o judeu ser um homem justo, um homem certo, um homem correto. Até mesmo para lavar a mão precisa de uma quantidade certa de água, a mão tem que ser lavada até o punho e depois até o cotovelo, e assim por 613 preceitos de coisas que faça-se e aqueles que não se pode fazer. Consequentemente, isso levava os indivíduos a acharem que bastava obedecer à lei. Ora, é uma atitude, vejamos nós, uma atitude de criança. Para os nossos filhos pequenos, a gente diz, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Quando eles fazem, a gente fica muito satisfeito, mas isso é a atitude de lidar com criança. À medida em que a criança vai crescendo, o seu discernimento vai aumentando,
o seu senso de responsabilidade vai se desenvolvendo, a criança não pode ser conduzida com redinha curta, faça, não faça. A criança tem que ser deixada para crescer. E o que estava faltando para o povo judeu em geral era esse crescimento interior. E Jesus traz essa boa nova de que não é sacrifício o que ele quer, mas a palavra geralmente empregada na Bíblia é misericórdia, mas a ideia é compaixão, é amor, é saber o que é preciso fazer a cada momento, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. As leis foram feitas para tornar a vida do homem mais fácil e mais proveitosa no seu sentido espiritual. Consequentemente, Jesus, naquela parte do legado tradicional da tradição cristã que foi incorporada na Bíblia, veja só, no legado tradicional, a Bíblia, porque o legado dos ensinamentos de Jesus é muito mais amplo do que a Bíblia canônica. Esse legado inclui documentos, textos que são referidos de forma depreciatória pela igreja como textos apócrifos, que ficou com uma conotação de algo que não é muito confiável, é algo assim cozinhado ali na esquina, é algo que não merece respeito, não merece ser tido no mesmo nível daquilo que é canônico. E canônico significa o que é medido com a vara da retidão e, portanto, foi incorporado na Bíblia canônica, a Bíblia da retidão. Então, o legado de Jesus inclui a Bíblia, inclui esses outros textos, assim chamados apócrifos, mas inclui muito mais do que isso. Inclui a tradição oral, a tradição esotérica, que não é registrada em livros. Essa tradição, a tradição dos mistérios, em todas as tradições espirituais ela existe, ela é transmitida de boca a ouvido. A maçonaria, que é tida como uma das instituições de mistério, que tem muita coisa escrita, mas é dito que o segredo impera, que as pessoas que entram na maçonaria fazem um voto de segredo em rituais de iniciação que foram concebidos para impactar a importância daquele segredo, e mesmo assim muitos desses segredos da maçonaria estão sendo divulgados, mas os segredos dos mistérios maiores, esses jamais foram divulgados, porque a morte ocorre quando eles são divulgados, ainda que inadvertidamente. Então eu vou botar um parênteses agora, se vocês me permitirem. A divulgação de um segredo dos mistérios inadvertidamente é que causa a morte. Sócrates não era um iniciado nos mistérios, mas Sócrates, aquele homem que era considerado o mais sábio da Grécia, foi instrutor de Platão, entre outros. Platão, conhecido como um grande iniciado, Sócrates acaba
recebendo uma sentença de morte, tomar cicuta. Por quê? Dizem nos meios esotéricos que ele era um sensitivo, uma pessoa extremamente avançada, mesmo sem ser um iniciado dos mistérios. E que ele tinha um guia espiritual, aquilo que chamava-se naquela época um démon, que não é um demônio, mas era um guia espiritual. E esse guia espiritual, então, obviamente, para um homem sábio, o guia espiritual tem que ser mais sábio ainda. E lhe passou alguns desses segredos mais profundos que Sócrates não sabia serem segredos dos mistérios e os divulgou. Consequentemente, mesmo não tendo feito aquele voto de segredo, de silêncio, divulgou o que não é para ser divulgado, terminou a sua fase nessa vida. Então, essa questão dos segredos iniciáticos, dos segredos dos mistérios, é uma coisa extremamente séria, e nós podemos ter absoluta certeza que Jesus transmitiu também aos seus discípulos mais próximos esses segredos. Tanto é assim que os sacramentos da Igreja, os 7 sacramentos atuais, no princípio eram 5 sacramentos. Ao contrário dos sacramentos das igrejas tradicionais, que são concedidos a todos, ou a todos que os procuram, os sacramentos, os 5 sacramentos de Jesus, como apresentado no Evangelho de Filipe, eram sacramentos iniciáticos. E são referidos no Evangelho de Filipe de uma forma assim muito superficial. E existem mais menções a respeito do sacramento mais elevado, desses sacramentos iniciáticos de Jesus, que eram chamados a câmara nupcial. Câmara nupcial, que foi traduzido mais tarde pela igreja tradicional como o sacramento do matrimônio, é realmente uma diferença gritante sacramentalizar a união terrena entre um homem e uma mulher, que tem todos os seus méritos e deve ser assim, como sendo a mesma coisa da união da alma com o espírito, do próprio ser. Então, essa câmara nupcial referia-se àquele mistério mais avançado em que a alma unia-se permanentemente com o seu bem-amado, com Deus, com o Espírito de Deus em si, tornando de forma permanente, consciente da unidade e um Deus em vida terrena. Mas eu gostaria de chamar especialmente a atenção. Eu procurei, nesse livro, fazer um pequeno histórico dessas evoluções históricas dos ensinamentos de Jesus. Quando eles foram canonizados na Bíblia que nós conhecemos, a minha conclusão é de que a Bíblia, como nós a conhecemos, principalmente os 4 evangelhos,
foram escritos bem depois do que normalmente é aceito. Provavelmente por volta do ano 180 de nossa era. E isso, poderiam dizer, mas por que essa hipótese de trabalho que você usa aí? Já que a igreja diz que eles foram escritos entre os anos 70 até no máximo 110 de nossa era. Mas a igreja diz isso mais recentemente, porque ao longo da Idade Média dizia-se que os evangelhos teriam sido escritos logo depois da morte de Jesus. E foi só no século XIX quando historiadores alemães, e os alemães são danados para mergulhar fundo nas coisas e apontar, mas isso aqui é incoerente com aquilo, e apontaram a incoerência de que os evangelhos não poderiam ter sido escritos logo depois do período em que se assume que Jesus teria morrido, entre o ano 30 ou 33 de nossa era, porque mencionavam a destruição de Jerusalém. E os historiadores sabem que Jerusalém foi destruída na guerra, na primeira revolta dos judeus contra o Império Romano, a guerra que durou do ano 66 até 70, sendo que finalmente o exército romano entrou e destruiu Jerusalém e o templo, e provocou a dispersão dos judeus. Depois voltaram, outra vez aconteceu no ano 135, mas então a igreja estabeleceu essas novas determinações com relação a quando os evangelhos teriam sido escritos. Mas outra vez os alemães voltaram a carga e disseram, bem, se os evangelhos foram escritos nessa data, então os padres da igreja, aqueles grandes bastiões do cristianismo tradicional, como Clemente de Roma, Papias, Justino Mártir, homens que deixaram um legado de textos escritos, quando eles falassem de Jesus, eles obviamente iriam referir-se às palavras de Jesus como mencionadas nos 4 evangelhos. Aí, pá, eles começaram a fazer toda aquela pesquisa e o que encontraram? Nada. Encontraram que nos escritos de todos esses padres da igreja, quando falavam sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, sempre se referiam a outros textos que não os 4 evangelhos. A memória dos apóstolos, o Evangelho segundo Nicodemos, Evangelho dos hebreus, Evangelho dos egípcios, mas nada de Evangelho de Tomé, de Tomé também, nada do Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos só passaram a ser mencionados a partir do ano 180, com a ajuda muito providencial de Irineu de Lyon. Consequentemente, há uma nova corrente que estima que esses evangelhos, como nós os conhecemos hoje, porque eles passaram por uma gestação bem esticada, longa, conturbada. Aqueles que já tiveram ocasião de pegar a Bíblia de Jerusalém, que foi retraduzida do grego, do latim, mais recentemente, há uns 40, 50 anos atrás, menos de 40 anos atrás, verificam toda
série de notas de rodapé, introduções, e nessas introduções é invariavelmente mencionado que passou por uma primeira versão, assim, depois foram acrescentados tais coisas. Supõe-se que o texto de Quelle, a fonte, segundo historiadores alemães, ou o texto S, Source, de acordo com historiadores franceses, enfim, e o Evangelho de Sinais, que seriam os milagres efetuados, sinais da divindade do Senhor, que foram utilizados para o Evangelho de João. Enfim, toda uma série de acréscimos, de evoluções do texto desses evangelhos conhecidos. E isso nos leva a fazer uma reflexão. O Papa Bento XV, se não me engano, estabeleceu que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo do início ao fim. E não há a menor possibilidade de que haja qualquer erro em qualquer parte da Bíblia e dos Evangelhos. E aí nós nos perguntamos, quando que o Espírito Santo inspirou os autores, os supostos autores dos 4 evangelhos? Na primeira versão, na segunda versão, na terceira ou na quarta? Inspirou também aqueles bispos que periodicamente, em concílios, decidiam que tornava-se necessário pequenas alterações aqui e ali para tornar o texto coerente com as novas decisões em concílios que mudavam a doutrina aceita pela Igreja. O Espírito Santo também os inspirava. Essa questão é muito delicada. Quando nós tratamos dessa questão com o cristão tradicional, isso os deixa de cabelo em pé e cria uma barreira para qualquer tipo de comunicação. No entanto, de certa forma, de pouca relevância, essas modificações que ocorreram, pelo menos a meu ver, que ocorreram no texto bíblico, porque nós temos outros textos também. E o importante, como nós sabemos na vida espiritual, não é procurarmos com lente de aumento as imperfeiçõezinhas que nós vemos em textos, nas pessoas, mas o importante é concentrar a nossa atenção sobre nós mesmos. E é isso mesmo que Jesus nos recomendava. O cerne do ensinamento de Jesus pode ser entendido numa palavra grega que foi mal traduzida nos evangelhos. A palavra grega é metanoia. Metanoia significa transformação dos pensamentos, transformação do seu conteúdo interior, transformação interior. Aí vocês dirão, olha, eu já li a Bíblia, eu não me lembro de ter visto esse tipo de expressão. Mas vocês viram uma expressão na Bíblia em que João o Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o tempo. O metanoia está por trás daquele arrependei-vos. O texto grego fala de transformai a vossa mente, porque o tempo é chegado. E a tradição ortodoxa
nos legou uma ideia de se arrepender. Arrepender dá a conotação de passividade. Você aceita a coisa que existe, se arrependa dos seus pecados, sinta que você é um miserável pecador, um verme que veio do pó e que voltará para o pó, e nessa atitude de arrependimento, firme-se no bastião da igreja, que é a intermediária entre o homem e Deus, e você alcançará o reino dos céus. Jesus não tinha em absoluto essa ideia, porque a ideia por trás das palavras, como foram colocadas na boca de João Batista, o precursor do Senhor, era transformação. Porque toda a mensagem de Jesus que nos foi legada, tanto na Bíblia canônica como nos outros escritos, os textos apócrifos conhecidos, é sempre uma de transformação. Cada indivíduo é responsável pela construção de sua própria vida. Cada indivíduo, como diz o Lótus Branco, o idílio do Lótus Branco, que é citado em Luz no Caminho, cada homem é seu juiz, que dá a sua sentença, o criador da sua bem-aventurança ou de sua desdita. Então, a ideia, ao longo de todo o ministério de Jesus, é de que nós temos que assumir a responsabilidade para com nossa vida. Não basta sermos crianças espirituais obedecendo à lei, obedecendo aos escribas e aos sacerdotes do templo. Nós temos que obedecer ao Deus interior. Nós temos que obedecer à voz do nosso coração, e para isso nós temos que aprender a ouvir a voz do coração. Essa voz que fala no silêncio. Essa voz que somente quando nós nos abrimos para ela, somente quando nós deixamos cair as nossas defesas de autojustificação, nós todos sabemos, pelo menos eu sei, que sempre que eu piso na bola, eu escorrego na casca de banana, bom, você sabe, olha, eu fiz isso, mas na verdade, a circunstância, veja, sempre que eu erro, eu tenho 10 desculpas, e olha, eu uso a cabeça para fazer a desculpa o mais verossímil possível. Essa é uma tendência do ser humano. Enquanto coloca como o rei de sua vida a personalidade, que quer manter o controle sobre a totalidade do ser humano, se justificando para manter o status quo, continuar com os seus velhos hábitos, não abre espaço para que a voz do coração se faça sentir e que nós possamos fazer aquilo que Paulo, o grande apóstolo, dizia: faça com que o homem velho morra para que o homem novo possa nascer. E aí você vai alcançar a perfeição, a estatura da plenitude de Cristo em nós. Então, o ensinamento central de Jesus é despertar Cristo em nós, aquele que fala em nosso coração, aquele que prega a revolução interior, a metanoia, a transformação dos nossos estados mentais, que nos permite, então, progressivamente
caminharmos em direção da meta que Jesus estabeleceu para todos nós, como sendo nada mais, nada menos do que sermos perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Quando a gente fala em perfeição, e não é qualquer perfeiçãozinha, não. É a perfeição como o Pai que está no céu é perfeito. Às vezes a gente até fica um pouco desanimado. Será que eu chego lá? Mas a gente se olha no espelho, meu Deus do céu, olha quem eu sou, como eu sou imperfeito, como eu posso um dia alcançar a perfeição do Pai que está no céu. Mas aí Jesus, em seu legado santo, nos faz ver que o Pai que está no céu não está distante, Ele está no interior de cada um de nós. Deus está no coração de cada um de nós. Então, o trabalho ao qual Jesus nos convida é tirarmos tudo aquilo que oprime, que impede a manifestação em Deus em nosso interior. E como se faz isso? Através da metanoia, através dessa autotransformação. Então Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina todas as formas pelas quais nós devemos promover essa autotransformação. Jesus era um grande instrutor. Grandes instrutores legam instruções para as almas, instruções que tocam o coração das pessoas e fazem com que elas caminhem com os seus próprios pés. Então, Jesus tinha aquela sabedoria inata dos grandes seres de lançar a semente. Ele não dava o fruto, ele não colocava uma árvore no nosso quintal, ele nos dava a sementinha. Plante essa sementinha no terreno fértil do teu coração. E ela vai crescer. Mas você vai ter que cuidar, vai ter que regar, vai ter que tirar as ervas daninhas, os espinhos que vão tender a abafá-la. Então, é esse trabalho constante de autotransformação a que Jesus nos convida. É lógico que existem sempre no menu de instrução de um grande ser certos ingredientes básicos que são facilitadores do caminho. Eu menciono nesse livro certos instrumentos externos e alguns instrumentos internos. Não que eles sejam os únicos instrumentos, mas alguns instrumentos centrais, fundamentais, que facilitam o nosso caminho espiritual. Os instrumentos externos, no sentido de que eles se originam fora de nós e vêm a tocar o nosso coração. Que seria o conhecimento do caminho espiritual, o conhecimento da vida dos místicos. Outro instrumento é conhecermos as verdades da nossa própria tradição, que implicaria em nós termos acesso ao decodificador da Bíblia, decodificador dos Evangelhos. Porque os Evangelhos foram escritos de acordo com a mensagem que Jesus dava ao público. Como é que ele falava ao público? Por parábolas. Parábola é uma linguagem especial que dá uma imagem
E para aqueles que entendem o seu contexto e os símbolos apresentados, então dá uma mensagem muito mais profunda. Nós sabemos que, de acordo com a doutrina secreta que Blavatsky nos levou, que existem 7 níveis de ensinamentos escondidos nos textos sagrados. 7 níveis. Ou seja, existem 7 chaves. No século passado, Geoffrey Hodgson, seguindo as orientações de seu instrutor espiritual, teve a permissão de divulgar 4 dessas 7 chaves. Essas 4 chaves, então, permitem com que nós tenhamos acesso a muitas das informações mais veladas que Jesus dizia diretamente aos seus discípulos, mas que para o público em geral ele falava em parábolas, em alegorias, em mitos. Mas com essas chaves que são bastante simples na sua enunciação, mas que requerem um pouco de traquejo para que a gente aprenda a manipulá-las. Qualquer um de nós aqui que toca um instrumento, que consegue navegar na internet, enfim, que tenha alguma técnica especial, sabe que para ele aquilo é facílimo. Mas até desenvolver aquela técnica, quanto tempo, suor e às vezes lágrimas ele teve que verter para dominar aquilo. Então, as 4 chaves são tudo aquilo que é descrito como ocorrendo no exterior, ocorre no interior. Os personagens de cada passagem de um texto sagrado representam aspectos de um ser humano. Cada passagem retrata uma determinada etapa do processo evolutivo. E, finalmente, todos os nomes, números e grande parte dos objetos e passagem, Jesus sempre representa o Cristo interior. De cada um de nós. Não era aquele Jesus ou Cristo que pregou na Palestina há 2000 anos atrás, não. É o Cristo em cada um de nós. Os seus discípulos representam certos aspectos da mente. A multidão representa o aspecto inferior da natureza humana. Herodes, por exemplo, o governante, ou Pôncio Pilatos, Herodes ou Pôncio Pilatos, representa o governante da natureza inferior, ou seja, a personalidade, que batalha para manter o status quo. Enfim, os diferentes personagens representam aspectos de cada ser humano. Símbolos. A águia é aquele pássaro que voa mais alto, é capaz de olhar diretamente para o sol, sem se cegar, vê do alto e de tempos em tempos dá um voo rasante e pega um quadrúpede. Isso está retratando o eu superior. O eu superior é capaz de olhar diretamente o divino, o sol espiritual, sem cegar-se, voa
nas alturas, ou seja, está nos mais elevados estados de consciência, mas de tempos em tempos desce e apodera-se de um quadrúpede. Quem é o quadrúpede? Somos nós. A nossa natureza inferior quádrupla, com um corpo físico, energético, emocional e mental concreto. Então, um símbolo, a montanha, um acidente geográfico elevado. Então, subir a montanha é elevar-se em consciência. Descer a montanha, retornar ao estado normal de consciência. Então, esse um segundo instrumento externo para nos aproximarmos da verdade. O terceiro são os rituais. Os rituais são conhecidos em todas as tradições espirituais como maneiras de canalizar, orientar a energia espiritual para o benefício dos participantes naquele ritual. Esses rituais são estabelecidos por aqueles seres que conhecem sobre as energias espirituais, estabelecem uma sistemática por muito boas razões e eu não quero entrar nessa área porque tem duas pessoas aqui que conhecem muitas toneladas a mais do que eu sobre isso, mas nos tempos modernos nós tivemos a ajuda de dois grandes videntes que podiam observar os rituais da igreja e fazer experimentações. Vamos mudar um pouquinho para cá, aí verificavam com sua evidência que a energia que estava sendo canalizada pelos anjos diminuía. Vamos fazer assim, a energia aumentava. Então, vamos firmar o ritual nesse aspecto, dessa maneira. E assim foram experimentando até tornar o ritual da Igreja Católica Liberal um dos mais poderosos, os sensitivos. Eu já tive esse feedback por sensitivos que já foram à missa rezada por padres dessa ordem, daquela ordem, isso, aquilo, um é um pouco melhor, um pouco pior, né? Mas quando vão a uma missa que é conduzida pelos padres da Igreja Católica Liberal, que tem o seu manual e o seguem, que a energia é muito mais forte. Bom, então esses são alguns dos instrumentos externos, no sentido de que a ajuda vem inicialmente de fora, mas que nós temos que trabalhar com isso. Agora, os instrumentos internos é que, para alcançarmos a verdade, para entrarmos em sintonia com o Cristo interior, pois somente Cristo em nós é a fonte da verdade última, nós temos que promover essa sintonia. Olha, sintonia com a fonte da verdade que está em cada um de nós, que é o Cristo interior. E para promover essa sintonia, nós promovemos, numa primeira etapa, tirando tudo aquilo que é dissonante. Eu estava com alguns amigos antes dessa nossa reuniãozinha aqui e entramos num barzinho lá embaixo. E uma das pessoas que comigo estava disse: puxa, estava pesado lá embaixo, mas agora nós entramos. Aqui isso é outro ambiente, a vibração é diferente. Então, vibração. Tudo em nosso mundo é vibração. Os físicos modernos, a física quântica,
está fazendo muita gente pirar, dizendo que não existe matéria como nós achamos que a matéria é. Tudo é vibração que é mantida dentro de um determinado campo. Por isso eu não quero entrar, porque aí eu me perco e eu já estou perdido antes de começar. Mas como eu já pirei, então eu vou aceitar esse triste estado de ser, de que a matéria não é aquilo que nós achamos que ela é. Tudo é vibração. Mas não só nas coisas densas. As nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos também são vibrações. Se nós queremos entrar em sintonia com Cristo em nós, o divino em nós, obviamente a primeira coisa a fazer é varrer tudo aquilo que for dissonante com a vibração divina. É lógico que nós temos que ser realistas. O trabalho de limpeza, o trabalho de purificação é um trabalho que não termina nunca. Porque quando nós deixamos para trás os vícios mais grosseiros, não precisamos falar de vícios grosseiros, a gente sabe o que é vício grosseiro. Eu acho que todos nós aqui já deixamos para trás os vícios grosseiros. Mas ninguém vai ousar dizer que já é perfeito. Nós sabemos que nós temos alguma fraqueza, não é isso, é fraquezazinha desse tipo, daquele tipo e do outro tipo também. E quando a gente acha que já superou essas fraquezas, a gente verifica que elas apareceram de uma forma mais sutil ali adiante. Então, é um trabalho de constante purificação. Nessa obra, a apoteose, o texto mais profundo da tradição cristã que eu conheço, que é a Pistis Sophia, que relata a trajetória de Pistis Sophia sendo libertada do caos, ao mesmo tempo que Jesus, seu Pai, estava procurando ajudá-la e estava indo de estágio em estágio, depois de ter descido ao caos, ter descido aos infernos, nós verificamos que naquela alegoria de Pistis Sophia, o que está sendo falado é que a natureza integral do homem está sendo descrita com Jesus simbolizando o Cristo interior, simbolizando a alma nos planos superiores e Pistis Sophia simbolizando a alma que encarna em todos os seres humanos quando encarnados. Então, Pistis Sophia é o par de Jesus, nesse sentido, a alma liberta, a alma no plano superior e a alma prisioneira nos planos inferiores. E, através de toda uma série de peripécias, estágios e transformações e cânticos de louvor à luz, progressivamente Pistis Sophia, ou seja, a alma encarnada vai sendo libertada do mais profundo caos para níveis um pouco mais amplos e assim por diante, até aquele último momento em que é finalmente liberta, quando, nessa alegoria de Pistis Sophia, Jesus também é alçado, eleva-se aos céus, alcança então a iniciação suprema que o torna um super-homem. Então, um processo de purificação nós temos que entender no seu sentido progressivo, dinâmico. Então, esse é o primeiro elemento, a purificação. O segundo elemento, depois que nós conseguimos
eliminar aquelas vibrações mais dissonantes, nós temos que então promover as vibrações que são favoráveis à sintonia com o divino. Existem várias vibrações. A vibração da beleza, da verdade, da dedicação, da devoção, mas a vibração que nos aproxima com mais força e mais rapidamente do divino em nós é a vibração do amor. Por isso que na tradição cristã e em todas as tradições espirituais é dito que o amor é um grande caminho para a união com Deus. É bem verdade que tem certos companheiros de jornada. O amor abre caminho. E aí juntam-se outras virtudes que têm que ser chamadas também, porque o objetivo último para todos nós é alcançarmos a perfeição. Significa que aquele diamante bruto que somos todos nós tem que ser lapidado em todas as facetas. Não pode faltar uma virtude. Todas as virtudes têm que ser incorporadas. Consequentemente, o amor ou o conhecimento vão como o ponta de lance que vai abrindo a estrada e as outras virtudes vão se juntando. Finalmente, uma vez afastada as vibrações dissonantes, promovida a vibração que vai em direção ao Senhor, ao Cristo interior, nós só precisamos daquela chavezinha que abre a porta para que venhamos a ter a experiência de Deus. E essa chave é a contemplação. É uma chavezinha que é simplesmente nós nos sentarmos e aquietarmos inteiramente o nosso pensamento. Só isso. Só isso. E dizem que as coisas mais simples são as mais difíceis de fazer. Assim como dar uma palestra curta, a gente precisa de muito tempo para ser breve, e como eu já me estendi demasiadamente e não consegui fazer uma palestra curta como me foi sugerido, eu vou colocar um ponto parágrafo aqui e convidar aqueles que quiserem fazer algum depoimento, alguma sugestão, alguma pergunta que eu faço.